As tragédias na Europa. Recentemente, a Europa tem enfrentado várias tragédias. Uma delas foi a inundação catastrófica que ocorreu principalmente na Alemanha e na Bélgica, causando a morte de pelo menos 170 pessoas e deixando milhares desaparecidos. Essa tragédia foi a maior na Alemanha em 59 anos. Do ponto de vista bíblico, as tragédias são vistas de várias maneiras. Algumas pessoas acreditam que a principal razão de toda tragédia é o pecado. No entanto, em Lucas 13, 1-5, Jesus nos mostra que nem toda tragédia em nossas vidas é decorrente do pecado. Todos pecamos, mas isso não significa necessariamente que todas as tragédias sejam um resultado direto disso. Outra perspectiva bíblica é as tragédias serem próprias de um mundo em desequilíbrio. Isso pode ser visto no livro de Jó, onde Jó enfrenta várias tragédias apesar de ser um homem justo. A Bíblia também nos oferece a postura do enfrentamento pela fé. Em momentos de tragédia, muitos perguntam: onde está Deus, que permite tudo isso? E onde tudo isso parará? É o fim do mundo. No entanto, a fé nos ajuda a enfrentar esses momentos difíceis e a buscar conforto e orientação em Deus. Por fim, é importante lembrar que, embora as tragédias possam ser devastadoras, elas também podem servir como um lembrete da fragilidade da vida e da importância de cuidarmos uns dos outros e do nosso planeta. As inundações que ocorreram na Alemanha e na Bélgica em 2023 foram devastadoras. Na Alemanha, o rastro de destruição foi enorme, com aldeias pitorescas entre as infraestrutura afetadas. O rio Ar tornou-se uma enorme corrente que dominou a pequena Sud, situada num vale estreito na região de Eifel, no estado da Renânia-Palatinado. Quase metade das casas da vila foram destruídas. Em Blessen, um bairro da cidade de Erftstadt situada no distrito de Rhein-Erft-Kreis, a oeste de Colônia, o rio Erft inundou ruas e casas, submergindo carros e transformando árvores em palitos de fósforos flutuantes. A cidade de Altenar, no Vale de Ar, foi também duramente atingida pelas cheias. As inundações causaram mais de 200 mortes e bilhões de euros em prejuízos. Um estudo confirmou que do ponto de vista bíblico, as tragédias são vistas de várias maneiras. Algumas pessoas acreditam que outra perspectiva bíblica é as tragédias serem próprias de um mundo em desequilíbrio. Isso pode ser visto no livro de Jó, onde Jó enfrenta várias tragédias apesar de ser um homem justo. A Bíblia também nos oferece a postura do enfrentamento pela fé. Em momentos de tragédia, muitos. Por fim, é importante lembrar que, embora as tragédias possam ser devastadoras, elas também podem servir como um lembrete da fragilidade da vida e da importância de cuidarmos uns dos outros e do nosso planeta. O terremoto que atingiu Marrocos em 8 de setembro de 2023 foi um dos mais destrutivos do mundo nos últimos anos. O tremor, que atingiu os arredores de Marrakech, uma região muito habitada, teve uma magnitude de 6,8, segundo os serviços geológicos norte-americanos, e de 7, segundo o Centro Marroquino de Pesquisa Científica e Técnica. Este foi o terremoto mais poderoso desde que começaram os registros modernos no país. O número de mortos no forte terremoto subiu para 2.901, segundo um novo balanço do Ministério do Interior divulgado em 12 de setembro. Além disso, cerca de 5.530 pessoas ficaram feridas e há também centenas de desaparecidos. As buscas por desaparecidos continuam, principalmente na província de Al-Aous, o epicentro com equipamentos avançados de buscas, como microcâmeras para vistoriar escombros. Terremoto.
Militares do Reino Unido, da Espanha, dos Emirados Árabes e do Catar já estão no país. Afetada, muitas são feitas de barro, pedra e madeira bruta. É difícil retirar as pessoas vivas. Um dos principais fatores que dificultam as buscas é o tipo de construção das casas na região, porque a maioria das paredes e tetos se transformaram em escombros de terra quando caíram, enterrando quem estava lá dentro sem deixar espaços aéreos, disse um socorrista militar a Reuters. Outro fator que dificulta a ajuda internacional é a demora do governo marroquino em aceitar ofertas e solicitar oficialmente auxílio. Até a última atualização desta reportagem, a ONU disse que o Marrocos ainda não havia enviado a solicitação oficial de ajuda humanitária. O maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul viveu uma tragédia sem precedentes na primeira semana de setembro de 2023, quando um ciclone extratropical atingiu o estado com força devastadora. O fenômeno climático causou chuvas torrenciais, ventos fortes, granizo e enchentes, deixando um rastro de morte, destruição e desespero. Segundo o último balanço da Defesa Civil Estadual, o ciclone deixou 41 mortos e 46 desaparecidos no Rio Grande do Sul, além de uma vítima fatal em Santa Catarina. Mais de 300 mil pessoas foram afetadas pelo desastre, sendo que cerca de 50 mil estão desabrigadas ou desalojadas. As cidades mais atingidas foram Lajeado, Mussum, Encantado, Estrela e Arroio do Meio, no Vale do Taquari, onde o rio Taquari transbordou e alagou casas, ruas, pontes e estradas. O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que se forma sobre os oceanos nas latitudes médias e se desloca em direção ao continente. Ele provoca mudanças bruscas de temperatura, umidade e vento, podendo gerar tempestades severas. Neste caso, o ciclone se formou sobre o Atlântico Sul e avançou pelo sul do Brasil na segunda-feira, 4, trazendo muita chuva e rajadas de vento que chegaram a 120 km por hora em algumas regiões. A meteorologista da Climatempo Maria Clara Sasaki explicou à CNN que algumas cidades do Rio Grande do Sul registraram, apenas nessa primeira semana, toda a chuva prevista para o mês de setembro. Essa abundância de chuva mantém o alerta ao longo dos próximos dias, mesmo que o tempo esteja mais firme, porque a água demora ainda para escoar. Os rios acabam extravasando, provocando novas enchentes, novos deslizamentos, disse. A especialista também afirmou que a frequência de formação dos ciclones extratropicais não está acima do normal, mas que a intensidade dos sistemas está aumentando. As águas dos oceanos estão mais quentes do que o normal e isso aumenta a intensidade dos ciclones extratropicais. Por isso, a gente chama a atenção para esses sistemas que vêm com rajadas de vento acima do normal. Tempestades muito próximas umas das outras, alertou. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública das cidades gaúchas atingidas pelo ciclone e liberou recursos para auxiliar nas ações de socorro e recuperação. Equipes da Defesa Civil Nacional e do Exército foram enviadas ao estado para auxiliar nas operações de resgate, assistência às vítimas. Além disso, diversas entidades e voluntários estão mobilizados para arrecadar e distribuir donativos aos afetados pela tragédia. O maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul deixou marcas profundas na população e no meio ambiente. A reconstrução das áreas devastadas será um desafio para os governos e para a sociedade civil. A solidariedade e a esperança serão fundamentais para superar esse momento difícil. As causas da grande devastação do Rio Grande do Sul. O que causou o desastre? O desastre foi provocado pela passagem de um ciclone extratropical pela região sul do país. Esse sistema se formou no dia 4 de setembro de 2023, a partir de um centro de baixa pressão.
e se deslocou em direção ao oceano, ganhando força e velocidade. O ciclone trouxe muita chuva, ventos fortes e até granizo para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul, o ciclone causou a segunda maior enchente da história do Rio Taquari, que chegou a 29,62 metros de altura. A maior cheia já registrada aconteceu em 1941, quando o rio atingiu 29,92 metros. O nível da água começou a baixar no dia 5 de setembro, mas ainda segue em estado de inundação. Quantas pessoas foram afetadas? Segundo o último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado na noite de segunda-feira, 11, o desastre deixou 47 mortes e 8 desaparecidos no estado. A maioria das vítimas morreu afogada ou eletrocutada. As cidades mais atingidas foram Mussum e Roca Salles, na região do Vale do Taquari. Além das vidas perdidas, o ciclone afetou cerca de 340 mil pessoas que ficaram desabrigadas, desalojadas ou isoladas. Cerca de 8 mil casas foram danificadas ou destruídas pelo vento ou pela água. Muitas pessoas perderam seus móveis, roupas, documentos e alimentos. Quais foram os prejuízos? A estimativa da Confederação Nacional de Municípios, CNM, é que o prejuízo financeiro causado pelo desastre foi de reais 1,3 bilhão. O setor habitacional foi o mais afetado, com um prejuízo calculado em 175 milhões de reais. Outros setores que sofreram danos foram o agrícola, o industrial, o comercial e o de infraestrutura. O ciclone também causou estragos em pontes, estradas, redes elétricas, telefônicas e de internet. Cidades ficaram sem energia, água e comunicação por vários dias. Alguns serviços públicos, como escolas e hospitais, tiveram que suspender suas atividades ou funcionar com dificuldades. Como está a situação atualmente? Uma semana após a passagem do ciclone, a situação ainda é crítica em muitas cidades do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil segue monitorando os rios e alertando para o risco de novas enchentes ou deslizamentos. As equipes de resgate continuam buscando os desaparecidos e auxiliando os sobreviventes. O governo do estado decretou estado de calamidade pública no dia 6 de setembro e solicitou ajuda federal para enfrentar a emergência. O governo federal reconheceu a situação de calamidade de 79 municípios gaúchos no dia 7 de setembro e liberou recursos para assistência à população e reconstrução das áreas afetadas. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, PSB, visitou o estado no dia 8 de setembro e anunciou um repasse de R$ 800 por pessoa atingida para as prefeituras. Além disso, diversas entidades públicas e privadas estão realizando campanhas de arrecadação e doação de alimentos, água, roupas, cobertores e materiais de higiene e limpeza para os atingidos pelo desastre. Interpretações bíblicas de tragédias naturais. A Bíblia oferece várias perspectivas sobre tragédias naturais. Aqui estão algumas delas. Primeiro, Deus não causa desastres naturais atuais. A Bíblia ensina que Deus não é a causa dos desastres naturais que acontecem atualmente, mas Ele se preocupa com as pessoas afetadas por eles. Segundo, desastres naturais e pecado. Algumas pessoas acreditam que a principal razão de toda tragédia é o pecado. No entanto, em Lucas 13, 1-5, Jesus nos mostra que nem toda tragédia em nossas vidas é decorrente do pecado. Todos pecamos, mas isso não significa necessariamente que todas as tragédias sejam um resultado direto disso.
Terceiro, desastres naturais como sinal do fim dos tempos. As profecias bíblicas mostram que aconteceriam desastres naturais durante o final do sistema de coisas ou últimos dias. Por exemplo, falando sobre os nossos dias, Jesus disse: haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Mateus 24, 7. Quarto, Deus e julgamentos. A Bíblia mostra que Deus já usou as forças da natureza para executar seus julgamentos. Mas isso é bem diferente dos desastres naturais. Os desastres naturais ferem e matam todo tipo de pessoas. Por outro lado, Deus foi seletivo quando usou as forças da natureza para executar os seus julgamentos. Quinto, ação humana e desastres naturais. Até certo ponto, os humanos são culpados por alguns desastres naturais. Por quê? Porque eles destroem o meio ambiente e constroem em áreas com terremotos, inundações ou condições climáticas extremas. Deus não pode ser culpado pelas consequências das decisões ruins dos humanos. Sexto, Deus consola as vítimas. Deus consola as vítimas por meio da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia nos garante que Deus se importa conosco e que, quando sofremos, Ele fica triste. Ela também fala da promessa de Deus de vivermos em um tempo em que os desastres naturais não vão mais existir. Inscreva-se em nosso canal para acessar o conteúdo exclusivo. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e fique atualizado com nossos lançamentos. Sua inserção e interação são essenciais para a nossa comunidade. Compartilhe com amigos para ampliar nosso alcance e participar ativamente nos comentários. Agradecemos por fazer parte.